Só que tu ainda continua sempre com aquele receio. Até hoje eu tenho um medinho. Às vezes, sei lá, eu fico tossindo 2 dias seguidos. Meu Deus, voltou o câncer. Meu nome é Antonella, sou Ribeiro e eu tenho 8 anos. Meu nome é Jéssica de Oliveira Soares Ribeiro e eu tenho 29 anos, sou comerciante. Eu sou Ciro Marques Ribeiro Filho, sou o pai da Antonella e eu trabalho com tecnologia da informação. Eu sou a Mariana Finger, eu tenho 29 anos e eu sou educadora física. Nicolas Neri, 29 anos, escrevente é a profissão. Meu nome é Maria Pereira Benedetti, tenho 71 anos, sou do lar. O meu nome é Andressa, tenho 39 anos e sou maquiadora. A gente descobriu que ela estava com leucemia no ano de 2011 e ela estava com 1 ano e 10 meses. Eu tive um linfoma não Hodgkin de células grandes no mediastino, que fica entre os pulmões e o coração. E foi em 2014. Foi linfoma de Hodgkin, clássico. Eu descobri em 2003. Câncer de mama, 50 e o quê? 57. E 2003. Foi em dezembro de 2012, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Uma vida normal. A gente trabalhava, estudava, a gente estava cursando faculdade, tudo normal. Fazia nossos dia a dia. Eu sempre fui muito atlética, esportiva, eu sempre pratiquei todos os dias quase de atividades. Como eu sou professora de educação física, sempre gostei desde pequena e trabalho normal, de entre 8 e 10 horas por dia, sempre no pique, sempre fazendo bastante coisa. A minha rotina tava bem tranquila, assim, eu só estudava na parte da tarde, que foi quando eu saí, eu estudava no Frei Caneca, saí para o São Rafael, então eu estudava de tarde. E aí era normal, assim, só estudava, não trabalhava, na época não tinha outra atividade. A minha rotina era ótima, eu ia muito para a praia, eu passeava bastante. Eu sou farmacêutica de formação, eu trabalhava em farmácia, né, em drogaria. Eu trabalhava em duas empresas, né, em 2 drogarias, dava umas 10 horas por dia, de segunda a sábado. Tinha como hábito, no final do dia, sempre ir para academia, né, fazia musculação e finais de semana com amigos. Quando a gente descobriu a doença dela, a gente começou a notar que ela começou a ficar diferente, ela começou a ficar sonolenta, a barriguinha dela começou a crescer, ela começou a sentir dor. E aí foi que a gente acabou levando ela no médico e começamos a fazer exames, até quando a gente fez o primeiro exame ainda não deu nada. Ela estava como se não tivesse nada, assim. Até o médico achou que a gente estava indo de atrás de alguma coisa que não tivesse. Mas aí, como ela foi piorando, a gente insistiu com o médico até que a gente fez uma ecografia, que aí então deu que era, até no primeiro momento, nem que fosse uma leucemia, mas que ela tinha alguma coisa, que foi quando a gente foi encaminhado pro hospital daqui. Então, eu comecei a sentir dor no peito quando eu tossia. Aí, cada dia tossindo mais. Aí, no começo, tu pensa que é uma gripe, mas aí, como doía, eu fui pro médico. Aí, ele me diagnosticou com pneumonia. Eu fiquei 1 semana tratando como pneumonia, baixei o hospital. Quando eu acabei os remédios, a dor no peito voltou. Então, eu voltei no médico e aí ele me bateu um raio-x do meu pulmão de novo e a mancha que tinha não saiu. Aí ele reparou que aquela mancha não era só, não mais, da pneumonia.
tinha alguma coisa. E aí, dali de então, ele era um clínico geral, ele me disse não, ele conseguiu o telefone e já me encaminhou para um médico do pulmão, em Caxias. Os sintomas foram, antes de descobrir, de saber o que era, eu tinha dor aqui assim. Aí eu achei que era um mau jeito em dormir e tal. Aí numa das vezes que eu fui tomar banho, eu olhei no espelho e eu vi que tava inchado. Eu botei a mão e tinha uma bola, tipo uma bolinha assim, redondinha. Eu estava na praia com a minha filha, Tânia, e daí aconteceu que eu discuti com meu marido naquele domingo e no outro dia, na segunda-feira, eu amanheci com o câncer. Aí fui fazer me palpar, né? E daí eu senti que estava diferente, daí nós viemos para casa, daí o médico fez os procedimentos, né? Eu senti o nódulo no momento que até eu não lembro o que eu estava fazendo no momento, mas eu senti, foi no toque mesmo. Não foi autoexame, foi sem querer. E eu não recordo bem agora se foi no quarto ou no quinto dia, a doutora Ana Sebem, ela nos procurou que ela tinha alguns exames em mãos e que esses exames já apontavam o quadro de leucemia, apesar de ela não ter ainda uma definição de qual o tipo exato da leucemia. Mas também ela tinha em mãos os exames diários dos dias que ela já estava internada, que apontavam que o quadro dela estava agravando. Ela estava com cerca de 76% das células do corpo dela tomadas, enfim, pela leucemia. Todas as células estavam com uma formação que é a leucemia, né? E que ela precisaria iniciar esse tratamento o quanto antes, mesmo não tendo todos os resultados em mãos, e se nós autorizaríamos esse início do tratamento mesmo sem ter os outros resultados, porque era pro bem dela. Então, depois que eu fui pro médico do pulmão, ele fez a consulta e já disse que nós teríamos que fazer uma biópsia, abrir para ver o que era. Então tinha 3 possibilidades, era ou uma gripe mal curada, ou tuberculose, ou um câncer, ou um tumor. Então ele teria que fazer essa biópsia para mandar analisar e descobrir o que era. Aí de lá de uma semana veio o resultado de lá de uma semana eu fiz a cirurgia e depois de uma semana veio o resultado, dizendo que era um tumor benigno, que eu teria só que tirar e deu. Só que como ele abriu e ele viu que não era o que ele achou que ia dar, ele achou melhor mandar analisar, aí demorou mais 15 dias na outra análise. Aí veio o resultado de que não, que era um tumor maligno, que eu não poderia tirar ele, eu teria que fazer as quimioterapia e que só com elas teria que conseguir matar. E aí eu procurei o médico, aí ele solicitou tomografia, ecografia e depois me encaminhou para um especialista de cabeça e pescoço, que foi o que fez a biópsia, então. E aí na biópsia, que deu no exame que faz no hospital, logo depois da biópsia, ele apresenta como uma infecção. O linfoma ele é bem parecido como uma infecção. Então o médico me deixou tomando antibiótico e ele manda, é como se ele tirasse um pedaço dessa bolinha, digamos, e manda analisar para um exame mais detalhado. Aí quando eu fui tirar os pontos, mais ou menos uma semana depois, aí para tirar os pontos ele tirou os pontos, tudo certo, fez um curativo que sangrou um pouco e depois ele leu o laudo do exame, só que ele ficou bem surpreso, assim, tipo, ele não conseguiu me olhar no olho. Ele olhou pro exame e leu, e aí ele leu que era um tumor. Aí ele disse para mim que eu ia ser encaminhado para uma clínica, que foi em Caxias mesmo, que eu ia ter que fazer um tratamento provavelmente com injeções.
Eu morria de medo de injeção, então eu disse, tomara que não sejam muitos. Aí entrei na clínica no mesmo dia, saí do consultório dele, fui para a clínica para marcar a consulta, então, desse encaminhamento que ele fez. E aí marquei a consulta e enquanto esperava, a mãe estava marcando, eu estava sentado. Eu vi que tinha um monte de gente careca, mas não tinha a mínima ideia do que ia acontecer comigo. Eu tinha feito uma mamografia fazia 3 meses. Daí diz o médico que não tinha nada. Mas o médico, meu masto, lá na UCS, disse que eu já tinha alguma coisa ali que já era começo, que já estava começando. E o médico disse que eu não tinha nada. Mas depois, com os exames que eles fizeram, as biópsias e mesmo a cirurgia, daí foi constatado que eu tinha na axila eu tinha 3 nódulos e na mama eu tinha não sei quantos, uns 5, 6 eu acho, bem grande. E daí a gente foi obrigada a retirar a mama toda e tirar parte do meu braço, da axilas, né? Por causa que estava muito grande, estava muito avançado. Marquei consulta, fiz todo o processo, daí fui até a minha ginecologista, ela deu uma olhada, ela também disse que, claro, sem os exames diagnósticos é muito difícil, a gente não tem como saber, né? Então ela não podia me dizer nada naquele momento, mas daí ela me encaminhou para fazer uma ecografia. Fiz a ecografia, na ecografia deu que o nódulo tinha características de malignidade, então eu acabei daí indo fazer a biópsia, e na biópsia aí veio o resultado, então, que era mesmo um câncer de mama. Daí, a partir do momento que eu tive o diagnóstico em mãos, então a minha mastologista, ela me encaminhou, ela marcou já imediatamente a cirurgia, né? Para fazer, que no meu caso, cada caso é um caso, né? Não são todos os cânceres de mama que são iguais, né? Cada um é um processo diferente. No meu caso, eu fiz a mastectomia radical. Então eu fiz a cirurgia para retirar toda a mama e fiz o esvaziamento axilar, que a gente chama, né, para ver se os linfonodos já estão comprometidos, enfim. Depois dessa etapa, então, passei pela recuperação da cirurgia e depois eu comecei o processo de quimioterapia. Depois da quimioterapia, daí fui para a radioterapia. Na radioterapia, daí eu fiz a cirurgia de reconstrução mamária e depois da reconstrução, daí eu comecei a fazer, agora eu estou no processo de tratamento em casa, né, que por pelo menos 5 anos, isso depende muito da avaliação do oncologista também, mas por pelo menos 5 anos, daí eu tenho tratamento via oral e injetável. Ela fez só a parte mesmo de quimioterapia. Ela fazia quimioterapia na veia, fazia quimioterapia direto na espinha para não afetar o cérebro, né? E ela fez uma que tinha que fazer que era como é que é Uma injeção? É. Uma injeção no músculo da coxa. No músculo. Foi bem difícil. Ela fazia quimioterapia, dava enjoo, ela ficava ruinzinha, bem amoadinha, né? Aí teve o processo que a gente teve que colocar o catéter, mas ela ficou 2 meses com o catéter, teve que tirar porque a imunidade dela era muito baixa. Então, eu fazia a quimioterapia a cada 21 dias. Então a primeira, nossa, tu não sabe nada, né? Como é que vai ser? Fui lá, era pelo catéter, tu não sente nada, como se fosse um soro. Fiz, demorou umas 7 horas, porque além da químio, eu fazia uma imunoterapia, que era para aumentar a minha imunidade. Então isso demorava bastante. Cheguei em casa, meio enjoadinha, mas tonta, assim. Eu brincava que eu ficava em eca. Tava em eca, nada era bom, sentada, em pé, deitada. Mas só isso. E depois nas demais a mesma coisa. No dia que eu fazia, eu chegava em casa meio daquele jeito, ia dormir, no dia seguinte eu tava bem. Nós ia fazer pastelada, tortelada com a galera e tudo tranquilo. Eu comia de tudo, não fiquei receosa por nenhum alimento, nada.
tudo bem tranquilo. Aí eles colocavam a agulha no catéter, antes de começar o sorinho, que era um coquetel de drogas, e aí fazia 3 injeções, 2 transparentes e uma vermelha. Tinha uma das transparentes que eu te contando, eu sinto o gosto ainda daquilo. E era terrível, então eu começava a vomitar já de imediato, assim, mesmo já tendo tomado a medicação para enjoo. E aí passava bem mal. Aí fazia a químio, durava mais ou menos das 9 ao meio-dia e pouquinho, porque às vezes atrasava um pouco o início. Então, conforme atrasava o início, eu era liberado meio-dia e meio, 1h, e aí vinha para casa. Aí em casa, comida basicamente gelatina, sorvete. Algumas vezes eu consegui tomar chá. Depois eu tomei uns outros remédios para enjoo mais fortes, que aí me deram um pouco melhor assim para aceitar as comidas, mas basicamente era sorvete uns 3 ou 4 dias assim. Daí eu fiz 8 químio e a rádio 30, foi 30, mas eu fui 30 vezes lá, porque a máquina quebrou 3 vezes que eu fui. Então daí eu tinha que ir a pé, daqui até o Hospital Saúde. E então eu enfrentei trovoada, trovão, raio, tudo quanto era coisa. Eu tinha que ir a pé às 4 e um pouquinho. Eu ia até o Hospital Saúde, daí, porque meu único horário que tinha era 5 da manhã. Daí então eles faziam, o doutor dava um depoimento lá para nós, como que nós devíamos se comportar no banho, nessas coisas assim, que não podia molhar, né? Cada organismo reage de uma maneira diferente, isso também não dá para generalizar. Dentro de todos os sintomas, dentro de tudo que a quimioterapia traz, eu reagi bem. Então eu também, graças a Deus, fui abençoada, assim, eu não passei muito mal. Só quando eu fazia a quimioterapia, no 2º ou 3º dia, eu sentia um enjoo muito forte. Eu tinha fortes dores de cabeça, mas ali a partir da 2ª, da 3ª, como eu já sabia como era o processo todo, eu respeitava, né, o meu organismo, né, o meu corpo, e nesses dias eu ficava mais em casa, ficava mais tranquila, mas eu conseguia sair, eu consegui fazer muitas coisas nessa época, porque eu não tive muito problema com isso. Pontos marcantes que se destacam dentro dos 7 primeiros meses ali, que foi o período onde ela ficou mais de 90% do tempo internada no Hospital Geral. Teve a questão da glicose, que eu sempre me lembro que naqueles dias eu estava resfriado, e ela ficou 9 dias na UTI e eu estava resfriado, eu não podia visitar ela. E dentre as alterações de glicose dela, com aquela medicação que ela tinha tomado, ela inibia o pâncreas deixava o corpo sem controle de açúcar, né? A glicose ela ia subindo e a glicose dela chegou a cerca de 1190. Na hora ali passou pra gente essa informação um pouco desapercebida, sabe? Por a gente não conhecer realmente. Um tempo depois, assistindo na televisão esses noticiários médicos, vendo um médico famoso até, ele explicando sobre diabetes, o que era, como controlar, e ele usou uma frase que eu guardei, que um paciente com diabetes, ele até 500, 600, ele ainda resiste, e passou disso, ele tem que ser colocado em coma, porque ele não tem mais condições de ficar vivo, digamos assim, de ficar consciente. E a glicose da Antonella naqueles dias ali, ela foi a 1190, muito acima do que um ser humano conseguiria resistir. Então isso marcou para mim, porque se não é Deus segurar a vida dela, não tinha quantas sequelas poderiam ter ficado, e ela tá aqui, ela é perfeita, ela não tem nenhuma sequela, ela não tem
nenhuma doença que ficou? Então, a médica disse que dentro de 15 dias da primeira químio, eu já ia começar a perder o cabelo. Aí eu pensei, bom, vou casar, tá careca, gorda, feia, horrível. Eu não sabia como eu ia estar, né? Digo, pelo menos eu vou fazer uma peruca e vou ter meu cabelo. Então eu fiz a químio na sexta-feira, na segunda-feira eu já fui cortar. Aí eu fui cortar na mulher que faz mesmo a peruca, que aí ela corta do jeito certo pra te poder aproveitar. Aí, nossa, lembrei toda aquela cena da novela, né, de muitos anos atrás, que a menina cortou o cabelo, né? Foi horrível. Chorei um monte, mas foi. Não é legal, acho que pra nenhuma mulher, o seu cabelo, mas tudo passa. Também não é uma coisa que é o fim do mundo, sabe? Tudo passa. É bem tranquilo, depois tu vê que isso aí não era nada. E no 15º dia eu acordei, eu já tava com o cabelo curtinho, porque eu tinha cortado, com um fio de cabelo no travesseiro. Eu inclusive tava dormindo na casa do Thiago, e a gente olhou pro travesseiro, porque na noite antes eu tinha dito, meu Deus, vai fechar os 15 dias e o cabelo não caiu, eu vou matar aquela médica. Me falou que ia cair, eu cortei e não vai cair. E no 15º dia, era um domingo, eu acordei e tinha cabelo. Aí tu fazia assim e ele saía, sem dor nenhuma. Todo mundo fala que homem não sente, que é só mulher. Sente também. Claro que não, talvez com a proporção da mulher, mas eu tava com o cabelo um pouco mais curto do que tá agora, e aí eu fui tomar banho e de repente comecei a perceber que tava caindo. Daí eu fiquei chorando um pouco no banheiro, e aí depois eu sentei aqui no sofá e tal, tava esperando. Eu tinha falado pra mãe já que tinha começado a cair. Daí o pai e o mano chegaram e tal. Daí eles viram que eu tava meio assim pra baixo. Aí o pai pediu o que foi, daí eu falei, começou a cair o cabelo, porque na primeira consulta a médica diz, na maioria dos casos cai, mas pode ser que não. Então eu deixei pra ver o que aconteceu. E aí começou a cair o cabelo, então aí o pai me levou no mesmo dia, ele nem comeu, tipo, chegou do trabalho, ele disse, não, então vamos, aí já cortei. Aí quando cortei o cabelo, lembrei da Carolina Dickman na novela, bem essa que eu lembrei. A senhora teve que retirar a mama, né? E Sim. como é que isso pesou pra senhora? Foi um momento muito marcante? Não fiquei mas nem um pouquinho preocupada porque eu ia ficar sem mama. E não dava de colocar aquelas próteses, por causa que o tempo que eu me operei não tinha pelo SUS. Daí quando veio pelo SUS eu fui tentar. Daí o doutor me examinou e disse que não tinha sobrado pele para cobrir a outra, né? Daí, ou se eu tirasse um pedaço da perna ou da nádega, né? Daí eu não quis. Eu digo, pra quê, né? Já passei por uma cirurgia grande, né? E fazer isso de novo, pra quê? Se eu já tô velha, não vou precisar né? Não vai me incomodar em nada. Daí não quis fazer. Mas eu nunca sofri por causa que eu fiquei sem uma mama, ou sem cabelo. Sim, do corte de cabelo foi marcante porque me marcou de forma inesperada, diferente daquilo que eu esperava. A gente sempre imagina assim, a gente valoriza muito, mulher valoriza muito o cabelo, né? Então eu imaginava que seria um momento bem difícil e que seria bem sofrido, assim, ter que num dia tá com cabelo e no outro dia não tá mais. E na verdade esse momento foi marcante, mas de forma diferente, porque eu guardo esse dia com muito carinho. Eu fiquei esperando, eu perguntei pro meu médico, quando eu fiz a primeira quimioterapia, eu perguntei pro meu médico quando que o meu cabelo começaria a cair. Ele falou a partir do 13º dia, geralmente é ali. Então, a partir do 10º dia, eu comecei a prestar atenção no meu cabelo. E exatamente no 13º dia, o meu cabelo começou a cair. E daí, no dia seguinte, eu liguei para o meu amigo, que tem uma máquina, que eu sabia que tinha uma máquina de cabelo, né, de raspar a cabeça. E eu perguntei para ele se ele
me emprestava, né, se ele fazia o favor de cortar o meu cabelo. Aí a gente combinou, porque era final de semana, a gente combinou então de se reunir numa chácara da minha prima para fazer essa função toda de cortar o cabelo. E nós chegamos, a gente começou a tomar uma cerveja, a gente organizou a janta e tal, e a gente colocou uma mesinha num deck que tem na chácara, do lado da piscina, assim, a gente colocou a mesinha e eu sentei na cadeira e a minha prima estava com a gente naquele momento, ela sentou na minha frente e esse meu amigo, que é o marido dela agora, ele hesitou, ele olhou para mim, ele hesitou e ele disse, posso? Eu disse, sim, deve, né? Porque não tem, na verdade não tinha outra possibilidade, tinha que ser e deu, né? E ele disse, tá, então eu vou. E quando ele falou eu vou, ele pegou e passou a máquina no meio da minha cabeça, assim. E daí ele disse, agora não tem falta. Eu disse, tudo bem, manda ver. E ele cortou meu cabelo e eu tava sentada exatamente assim, eu não tava me vendo, claro, né? Eu tava vendo a minha prima que tava sentada na minha frente e ela começou a chorar. Daí quando ele terminou, eu fui me olhar, não estranhei, botei o lenço e a partir daí o pessoal começou a chegar, porque era uma janta de amigos, outras pessoas acabaram indo também. E quando eu menos percebi, assim, eu tava super à vontade, até minha prima olhou pra mim, ela disse, tu percebeu que ninguém tá te olhando e nem tu tá incomodada com isso? E eu disse, é verdade, eu não tinha me dado conta, porque aquilo já tava normal pra mim, já tava fazendo parte. Então, me surpreendeu porque, na verdade, não causou aquele impacto negativo que eu esperava da situação. Foi bem legal. Quando o cabelo dela caiu, ela tinha mais ou menos uns 2 anos. Ela tinha recém feito 2 anos. Então ela ainda era bem pequena, né? E não foi tão antes o cabelo do que ela, né? Mais uma coisa que eu lembrei é que não foi super marcante, mas foi legal da parte da minha família de ter postado fotos no Face de lenço. Então, cada grupo de família foi postando fotos e para me dar um apoio. Não foi uma coisa assim que, nossa, foi super relevante para mim, mas eu achei que foi legal da parte deles, eles acharem que seria uma coisa super legal para mim. Até quando eu descobri que ia cortar o cabelo, que ia cair o cabelo, a minha mãe, toda chorosa, Mariana, eu não vou cortar o cabelo porque eu vou ficar horrível. Ela fez um drama e eu disse pra ela, mas quem é que falou que tu vai ter que cortar? Pra ela, na cabeça dela, ela ia ter que ficar que nem eu, porque ela era minha mãe. E pra me apoiar, ela teria que cortar. E eu disse que besta, jamais eu ia querer isso. Não sei se é porque é meu jeito, eu sou bem despachada, mas eu jamais pensei que eu ia ser mais feliz se alguém rapasse o cabelo. E um amigo também muito especial pra mim, que ele me chama de Mana, ele foi um cara também que desabou a chorar quando descobriu, tipo meu pai. E ele é mais velho que eu, ele fala que eu sou a irmã dele que ele escolheu. E ele fez a promessa que ele raparia o cabelo e deixaria a barba crescer até eu acabar meu tratamento e ficar boa. E depois faria uma tatuagem, ele também fez uma tatuagem de Nossa Senhora Aparecida no peito, que de um lado tem a letra do meu nome e do outro lado a da esposa, ainda bem, né, pra não dar confusão, ele botou a dela também. Mas essa também foi marcante. E numa coisa que eu me apoiei muito foi o meu casamento, porque eu ia casar, né? Eu conversei com o Thiago logo que eu descobri que eu ia ter o câncer, de que eu não sabia como é que ia ser, que eu ia ficar feia, que, né? E que se ele não me quisesse mais eu ia entender perfeitamente. E ele me disse, cala a boca, isso que o Thiago não é de falar palavrão. E ele me falou bem assim, cala a boca, tu me largaria se eu tivesse assim? E eu disse, não, né? E ele disse, então, eu também não. Então, meu casamento foi um dos focos maiores que eu me apeguei bastante. Eu disse, vamos lá, que eu vou casar, eu tenho que seguir minha vida e ser feliz e não é isso que vai me derrubar. Curou, a chance de cura do linfoma de Hodgkin na época era de 90% de chance de cura, então o médico que me atendeu na primeira consulta, ele falou que antigamente, quando não tinha tratamento para o linfoma, as pessoas duravam em média uns 20 a 30 anos sem tratamento,
porque ele não é assim uma coisa tão agressiva. Porém, com o tratamento tinha os 90% de chance de cura, só que o linfoma ele é meio chatinho porque ele pode voltar, que foi o que aconteceu depois. Novos sintomas, eu comecei a sentir dor aqui, a outra vez foi aqui assim, e dessa em 2007 foi um pouquinho mais pra cá. Aí eu senti dor aqui e a dor era muito igual. E aí eu disse, Daí botei a mão, a bolinha. Eu disse, Aí tá, daí comentei com a mãe e com o pai, fui pro médico. Ela fez os exames, mas assim, é como se a dor fosse tão parecida como se eu já soubesse que era. Então eu fui pra clínica. Na clínica em Caxias, quando eu terminei o primeiro tratamento, a médica encaminhou para Porto Alegre, porque se caso algum dia voltasse, eles já teriam o meu histórico para poder fazer o transplante que faz lá. Então o que aconteceu? Eu fiz o acompanhamento por lá, mais ou menos 1 ano depois que tinha feito o tratamento, lá eles me liberaram para tirar o catéter, que eu ainda tinha, né? Eles liberaram porque meus exames estavam ótimos, então eles me deram alta de lá, liberaram para tirar o catéter. E eles disseram, se acontecer que tu tiver de novo, mas os teus exames estão muito bons. Então, se acontecer, a gente já tem o teu acompanhamento aqui, mas tu não precisa ficar vindo a Porto Alegre, tá vindo a cada 4 meses, eu acho, 3 meses mais ou menos. E aí me liberou de lá e tal, aí eu fiquei um tempo sem nada, e aí depois voltou e os sintomas foram os mesmos. Dor no mesmo lado, botei a mão a mesma bolinha. Esse ano aqui, novembro eu acho que vai ser minha última revisão, que completam 10 anos do meu transplante. Já vai fechar 10 anos, então eu tenho, pelo que os médicos me disseram, mais essa revisão para fazer. Aí ela vai ser bem completa, assim, com vários exames, que eu já tenho todos os papéis da consulta de novembro passado. Para daí a ortopedia já me liberou das lesões, das necroses, e aí essa parte bem tranquila. Uma das coisas que eu não comentei no primeiro tratamento, todos eles teve acompanhamento com a psicóloga da clínica no primeiro tratamento e depois em Porto Alegre. Da rádio, que eu tinha que ir a pé, a minha família não tinha carro. O único que tinha morava em Santa Catarina, que era o meu filho mais velho. Então ele veio aqui, ficou 15 dias comigo no hospital, em casa, eu já estava em casa, por causa que tinha que tirar o líquido da sonda que saía, né? De hora em hora tinha que tirar e marcar no caderno, a hora e a quantia, os ml. Então o pior foi isso, né? Mas senão eu não tive outras complicações. O Santo Antônio, então, eu fiz a cirurgia na primeira semana de janeiro de 2013. E durante a recuperação da cirurgia, ainda estava com dreno, estava com toda a função, né, de pontos e tal. Eu tinha o casamento da minha chefe, na época que era minha chefe, né, a mais nova das sócias, ela ia se casar e eu queria muito ir no casamento. E a minha médica disse que não existia a menor possibilidade porque eu ainda estava em recuperação da cirurgia. E eu implorei e pedi, por favor, eu queria muito ir. Ela disse não. Ela disse, tudo bem, então, já que tu tá insistindo tanto, tu quer ir, tu pode ir, por tua conta e risco. Não é o momento, mas se tu quiser ir, tu sabe que vai ser tua responsabilidade. Eu disse, não, tudo bem, eu vou. Ela disse, então, tu vai, tu fica sentada, tu chega, tu senta e tu só levanta para ir embora. E tu não faz nada, muito menos dançar. Então eu cheguei no casamento, obedeci, fiquei sentadinha e na hora chegou o momento da noiva a tirar o buquê e todas as solteiras levantaram e eu fiquei sentada. E o pessoal que me conhecia sabia que eu era solteira e tal, eu disse, não, vai lá, tu tem que ir também. Eu disse, não, eu não posso, muito menos erguer o braço para pegar o buquê, né? E todo mundo ficou insistindo, não, mas só vem aqui para aparecer na filmagem, não... Eu disse, tá, tudo bem. Eu levantei e fiquei atrás de todas as meninas e fiquei quietinha, né? Aí ela tirou o buquê e ele começou a vir na minha direção. Assim, ele veio. E ele veio muito na minha direção, eu não tive como evitar
de não pegar. E daí eu ergui o braço esquerdo, que eu conseguia, e peguei ele por trás de mim, assim. E quando eu olhei, não era um buquê, era um Santo Antônio, assim, de pano. E aí quando eu cheguei em casa, no dia seguinte, eu botei ele no sofá, sentado de frente para mim, e eu resolvi conversar com ele. Eu disse para ele assim, então agora a gente vai bater um papo sério, bem sério. Eu disse, não foi por nada que tu veio, né, para mim. Eu acho que nada acontece por acaso na vida. Eu disse, então, eu vou fazer um trato contigo. Eu vou passar por todo esse processo, vou ser muito comportada, vou fazer tudo o que o médico mandar, não vou reclamar, vou ser bem resiliente, vou ser grata, vou fazer tudo direitinho, não vou desobedecer. Mas depois que eu fizer a minha parte, tu faz a tua. E a tua parte vai ser, eu não quero, tu é Santo Antônio, eu não quero que tu me traga um namorado, não precisa ser um amor, não precisa ser na forma de amor, mas eu quero que tu me traga felicidade. E depois que todo o meu tratamento acabou, eu conheci o amor da minha vida, que está comigo até hoje. A Jéssica abriu a Bíblia e ela pediu uma palavra e caiu no texto da ressurreição de Lázaro. E o texto até hoje ele grita no nosso coração, que é um texto que diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória do Filho de Deus. E a Antonella hoje ela é isso. Ela vive para glorificar o nome de Deus, para glorificar o nome de Jesus. Então ali em Deus realmente a gente encontrou o suporte, a alegria, o ânimo, a força que precisava para seguir na jornada. Aí eu ia pra missa toda semana e eu comecei a ver que me fazia bem ir. E que tudo bem se eu falhasse uma ou duas, mas era uma coisa que começava a me chamar, eu queria ir. E agora permanece isso, é uma coisa que se eu fico um tempo sem ir, já me chama. É um lugar que me faz bem, eu aprendi a prestar atenção, entender qual é o objetivo de ir lá e me dá uma paz muito grande. Eu me apeguei muito à fé. E ainda bem que deu certo, né? Porque tem gente que infelizmente só aprende, mas já é tarde demais, né? Então eu acho que também a gente nunca vai ter, eu acho, o porquê. Por que me deu isso? Minha família nunca ninguém teve. Saudável, eu sou muito. Por que me deu isso? Não sei. Ninguém sabe. Pode ser que nem diz minha médica, azar. Então, já que tu não vai saber o porquê, talvez tu tenta aprender que foi por um motivo para te aprender alguma coisa. Eu sempre agradeço nas minhas simples orações aos médicos, à equipe que sempre esteve aí e sempre está aí. Tanto é que nas revisões eu subia no andar e aí os médicos me viam e já começavam a encher os olhos de lágrima e tal, por ver que eu estava tão bem e eu estive tão mal. Então agradeço, claro, sempre a minha família, sem sombra de dúvidas. Eu tinha medo porque eu não queria deixar meus filhos. Eu sei que eles entendem a morte, mas tenho 7 netos que não entendem. Então eu sofria muito, porque eu deitava e já me lembrava deles, né? Às vezes eu ia para esse lado aqui, me doía o braço, me doía qualquer local, e eu me lembrava, meu Deus, se eu morrer, e meus netos tinham uma pequenininha, as meninas eram bem pequenininhas, as minhas 2 netas, uma do meu filho e outra da minha filha. E eu tinha esse que eu moro com eles aqui, né? E eu também não queria perder ele de jeito nenhum, né? Eu sou grata por ter ficado doente. E de verdade, quem me conhece sabe que eu falo de coração mesmo, porque hoje eu sou melhor, hoje eu sou mais feliz, hoje eu sou realizada profissionalmente, hoje eu me relaciono melhor com as pessoas porque eu passei por isso tudo. Nós temos que aproveitar os momentos que nós podemos sentir a presença de Jesus, que nós podemos nos alegrar, como nós vamos nos alegrar lá na eternidade. Então, dar valor para a vida, ser mais forte diante de pequenas dificuldades. Tem pessoas que deixam aquela pequena dificuldade
tomar conta dela e parece que é uma grande luta. Então a gente começa a olhar as pequenas lutas como pequenas lutas. Elas precisam ser lutadas, elas precisam ser combatidas. Como eu disse, não adianta se perguntar o porquê, aceita e tenta descobrir como ser melhor, né? Tentar tirar o lado bom do que aconteceu. Isso aconteceu comigo, primeiro é porque eu podia suportar. Que me disseram um ditado muito legal logo que eu fiquei doente, que Deus só nos dá a cruz que a gente pode suportar, o tamanho da cruz que a gente pode suportar. Então se veio pra mim, já que foi pra mim, era pra ser, talvez foi pra dar uma lição pra mim, pra minha família, pra alguém. Então eu espero que a gente esteja conseguindo. E eu, que nem eu falei, eu tento ser uma pessoa cada vez melhor todo dia. Tento me apegar a coisas mais não tão fúteis. Mas não é fácil. A vida vai nos corrompendo um pouco, mas a gente tenta. Às vezes perde o foco, respira e pensa que dá pra ser melhor. Porque momentos muito simples eu consigo dar valor aonde antes passava meio que batido assim, não percebia, ou às vezes estava no trabalho e tal e hoje um cliente veio pé da vida assim e aí agora muda todo um sentido assim. Então no meu trabalho eu amo o que eu faço, apesar de ser meio ninguém gosta muito de receber as minhas intimaçõezinhas. Então o pessoal às vezes fica, ou chega alguém às vezes confuso com aquilo porque fez o pagamento, enfim. E aí tu conseguir explicar para ela como ela deve proceder para resolver aquela situação e ela sai assim, muito obrigado, agora eu já sei que caminho tomar. Então isso não tem preço. Então são coisas que passaram pela minha vida, me tornou mais forte como pessoa, com certeza. Me tornou sabendo que eu não estou sozinho em momento nenhum e que momentos simples como estar sentado tomando água é um momento bom por eu estar aqui de boas, ou quando tá jogando algum joguinho de computador, eu ainda jogo. 29 anos, o cara ainda fica jogando joguinho, mas eu jogo mesmo. Pra mim, assim, é muito bom. Ou até uma das coisas que eu amo, assim, é pegar o carro. Às vezes eu não sei nem pra onde eu vou, mas só dar uma volta, vai até a cidade e volta, sabe, assim, só dar aquele rolê, sem ter lugar pra ir, ou isso ou aquilo, só escutar uma música e simplesmente dar uma volta. Só por dar uma volta. Gosto muito de sair, de dançar, conversar com as minhas amigas. E antes eu não tinha quem ir comigo, antes da cirurgia, de dançar assim na terceira idade, né? Agora eu tenho as minhas amigas. Quando elas podem ir, eu vou junto. E é muito bom a gente escutar uma música, né? Não precisa nem dançar. Escutando a música já tá bom. Sim, eu mudei. E é porque outra coisa que eu digo que a gente percebe só no momento em que a gente passa por esse processo todo. A gente acha que... eu ouvia muitas pessoas falando assim, não só especificamente do câncer, mas pessoas que passam por alguma dificuldade na vida falavam porque eu mudei, porque eu enxergo a vida de maneira diferente, porque... E eu achava, meu Deus, é tão clichê, assim, meu Deus, acho que não é pra tanto, né? E depois que eu passei por isso, eu disse, não, é verdade, essas pessoas não falam isso por nada. A gente muda, a gente passa a enxergar a vida de maneira diferente. Então, eu acho que o que mudou, eu mudei, como eu falei, por a gente ter toda essa mudança que é psicológica, hormonal, e fisiológica no organismo, né? A gente acaba se transformando numa pessoa diferente, a gente reaprende, precisa se redescobrir. Então ali a gente já é diferente. Outra coisa que muda muito é valorizar coisas diferentes.
né? Então, claro, cada um absorve, cada um processa isso de maneira diferente, mas eu acabo valorizando mais as coisas pequenas, que às vezes que não é por mal, mas às vezes na rotina, né? No dia a dia, que sempre é corrido, todo mundo hoje em dia a gente tem uma vida muito corrida, a gente acaba deixando passar coisas simples e que fazem muito bem pra gente, que trazem uma energia boa.